Olá, queridos e queridas caminhantes deste mundo sem fim, muita paz a todos e vamos contar mais uma curiosidade. Em clima de Copa hoje vamos saber tudo sobre a Copa 2010, e não se esqueça do seu like e se inscrever no canal, e sem mais demora, bora! História da Copa do Mundo FIFA de 2010. Copa do Mundo FIFA de 2010, português brasileiro, ou Campeonato do Mundo de Futebol FIFA de 2010, português europeu, foi a 19ª edição da Copa, que ocorreu de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado na África do Sul, tendo partidas realizadas em 9 cidades. 32 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 13 delas europeias, 8 americanas, 6 africanas, 3 asiáticas e 2 oceânicas. As seleções da Sérvia e da Eslováquia faziam sua primeira participação na competição como países independentes. A edição teve apenas uma grande goleada, Portugal 7-0 Coreia do Norte. Porém, também contou com goleadas da seleção alemã sobre grandes seleções, 4-1 na Inglaterra e 4-0 na Argentina. Os melhores jogadores do mundo do ano anterior não tiveram um bom retrospecto na Copa, dando lugar para outros bons jogadores aparecerem: Davi Villa, Xabi Alonso e Andrés Iniesta da Espanha, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil e Thomas Müller da Alemanha, Diego Forlán do Uruguai, Wesley Sneijder e Arjen Robben da Holanda. A grande campeã da Copa foi a seleção espanhola, que havia conquistado a Eurocopa de 2008 em cima da Alemanha, ostentado o terceiro lugar na Copa das Confederações de 2009 e era a segunda colocada dentre todas as seleções no ranking mundial da FIFA. No elenco havia Iker Casillas, eleito o melhor goleiro do mundo em 2009 e 2008, Xavi Hernández e Andrés Iniesta, respectivamente terceiro e quinto melhores jogadores do mundo em 2009, Fernando Torres, Davi Villa e Cesc Fabregas, respectivamente os terceiro, 10º e 15º melhores jogadores do mundo em 2008. No caminho até a final, a Espanha eliminou Portugal, Paraguai e Alemanha nas fases finais. A equipe que se sagrou vice-campeã foi a dos Países Baixos, que havia eliminado o Uruguai, o Brasil e a Eslováquia. A partida foi realizada em 11 de julho às 20h30, no Soccer City, em Joanesburgo, com um público estimado em 84.490 pessoas. Sob o apito do árbitro inglês Howard Webb, a partida terminou o primeiro e o segundo tempo sem gols. No segundo tempo da prorrogação, aos 116 minutos de jogo, faltando 4 minutos para levar a decisão para a disputa de pênaltis, Andrés Iniesta marcou o gol da vitória e do título espanhol. O capitão Iker Casillas levantou a taça do primeiro título da Espanha em Copas do Mundo, finalizando a sequência de títulos conquistados pela seleção. Processo de escolha. A primeira Copa do Mundo FIFA sob rotação continental, processo de alternar o país ou países onde se realiza a prova entre membros de cada confederação, foi a Copa do Mundo FIFA de 2010. Trata-se do maior evento desportivo realizado neste continente, e, tal como os Jogos Olímpicos, ainda não tinha sido organizado no continente africano. Assim, candidataram-se África do Sul, Marrocos, Egito e uma candidatura binacional de Líbia e Tunísia. Em 15 de maio de 2004, em Zurique, Suíça, a África do Sul derrotou Marrocos por 14-10. O Egito não recebeu nenhum voto e Líbia e Tunísia retiraram-se em 8 de maio de 2004 depois de oferecerem sua junção, que não foi permitida. Preparativos. A África do Sul construiu 5 novos estádios de futebol em preparação para a Copa do Mundo FIFA de 2010. Foi a primeira vez da história do país que a região teve estádios especialmente dedicados ao futebol. Sob o antigo governo do apartheid, os estádios eram construídos exclusivamente para o rugby e o cricket. A África do Sul praticamente não tem nenhuma tradição no esporte. Em 2002 participou da Copa da Coreia e Japão no Grupo B,
sendo eliminada na primeira fase da Copa num grupo em que participavam as seleções da Espanha, da Eslovênia e do Paraguai. Participou também da Copa de 1998, na França. Uma delegação da FIFA completou uma primeira visita à África do Sul depois que o país foi escolhido como sede da Copa do Mundo de 2010. Os dirigentes disseram em seguida que vários aspectos técnicos e legais foram debatidos antes de os membros da FIFA deixarem o país. A FIFA está procurando cumprir todo o processo do país sede o mais rápido possível e vai montar um escritório na África do Sul no início do ano que vem, disse Dani Jordan, que encabeça o comitê local. Um comitê de 4 pessoas, do qual Jordan era um dos integrantes, foi composto para acertar a organização local. Em meados de 2008, em virtude dos atrasos nos preparativos com a possibilidade da África do Sul não terminar a tempo as obras necessárias, especulou-se sobre a troca da sede da Copa. Foram cogitadas a Alemanha, que possuía toda a estrutura montada para a Copa do Mundo 2006, além da Espanha e Austrália. Uma greve foi iniciada pelos operários sul-africanos no dia 8 de julho de 2009. Obras nos estádios, rodovias, ferrovias, aeroportos e hospitais chegaram a ser interrompidas. Os operários pediam algo em torno de 15% de aumento salarial. 6 Os atrasos, que já eram evidentes, ficaram mais complicados com a greve. Representantes da organização do torneio chegaram a admitir que o cronograma das obras poderia sofrer alterações. Porém, os estádios ficaram prontos até o início da competição. Sedes. Em 2005, os organizadores liberaram uma lista provisória de 13 cidades-sedes a serem usadas para esta Copa do Mundo, a quais foram Bloemfontein, Cidade do Cabo, Durban, Joanesburgo, Duas, Kimberley, Nelspruit, Orkney, Polokwane, Porto Elizabeth, Pretoria e Rustenburgo. Entre os estádios, 4 foram sedes da Copa do Mundo de Rugby de 1995, Free State Stadium, Ellis Park Stadium, Loftus Versfeld Stadium e Royal Bafokeng Stadium. Esses estádios são usados primariamente para o rugby, hospedando jogos do Campeonato Nacional, do Super 14 e jogos da Seleção Sul-Africana. Em 17 de março de 2006, a FIFA anunciou oficialmente a lista de sedes da Copa da África do Sul. As capacidades correspondem à última vistoria feita pela FIFA antes do início da competição. Cerimônia de abertura. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo foi realizada em 10 de junho na cidade sul-africana de Joanesburgo, e especificamente na província de Soweto, tendo a assistência de mais de 91 mil presentes no Soccer City, e de milhões que acompanhavam pela transmissão ao vivo dos canais de TV em todo o mundo. O mega evento teve a presença de autoridades desportivas e políticas, que incluíram os presidentes norte-americano e sul-africano Barack Obama e Jacob Zuma, o ex-líder político e ex-presidente Nelson Mandela, e o presidente da FIFA, Joseph Blatter. O show contou também pela presença de grandes astros da música internacional, como a banda pop Black Eyed Peas, o cantor somaliano Knaan, os cantores Don Ledden e Alicia Keys, o rapper R. Kelly, o cantor Juanes, e os artistas africanos Angelique Kidjo, Lira, Thandiswa Wamazai, Timothy Moloi, Hugh Masekela, Khaled, Femi Kuti, Ozibiza, Hip Hop Antsula e o Coral Gospel de Soweto. Além destes, o show contou com a presença de 1.500 artistas que se apresentaram durante o espetáculo, incluindo dançarinos, músicos e outros cantores. O show teve seu grande encerramento com a apresentação da cantora Shakira, que apresentou os singles She Wolf, Hips Don't Lie e a música tema da Copa do Mundo escolhida pela FIFA Waka Waka Time for Africa, depois da grande festa de abertura. A África do Sul recebeu a notícia de que a neta de 13 anos do ex-líder político Nelson Mandela sofrera um acidente de automóvel fatal ao voltar da cerimônia de abertura em Soweto. Por conta disso, Nelson Mandela esteve ausente do primeiro jogo da África do Sul, contra o México, em 11 de junho. Mascote.
Em 22 de setembro de 2008, foi apresentado o mascote oficial da Copa, o leopardo Zakumi. O nome vem dos termos Zazu e África, abreviação de África do Sul, e Kumi 10, o ano da Copa. Música tema. A organização da Copa do Mundo FIFA de futebol escolheu para a edição de 2010 do evento a música Waka Waka Esto es África, em espanhol, Time for Africa, em inglês, que foi apresentada na cerimônia de abertura, realizada no Soxer City, na província sul-africana de Soweto, pela cantora colombiana Shakira. Organizadores do evento incluíram também como outras músicas a ser apresentadas na programação musical do Mundial a versão de remixada Waving Flag Bandeira ao Vento, em português, do cantor somaliano naturalizado canadense Keina. A música faz parte de seu terceiro álbum, Troubadour, sendo extremamente conhecida pelo público, por ser também um dos jingles das propagandas da Coca-Cola, patrocinador oficial da Copa do Mundo. A música foi interpretada em vários idiomas, incluindo uma versão em espanhol com o cantor Dabi Bisbal, uma em árabe com a cantora libanesa Nancy Ajram, e uma em português com o grupo Skank. Bola oficial. Chamada Jabulani, a bola oficial é produzida pela Adidas. A bola possui 11 cores diferentes, cada uma representando os dialetos e etnias diferentes da África do Sul. O nome da bola significa celebrar, em isiZulu. Transmissão. No Brasil, a Rede Globo e a Rede Bandeirantes transmitiram a Copa de 2010, pois têm direitos de transmissão. As redes de TV por assinatura Sport, ESPN Brasil e Band Esportes também adquiriram os direitos de transmissão do evento. Em Portugal, as duas maiores operadoras por cabo do país apostaram forte nas novas tecnologias. A Zon e a Mel ambas têm ofertas que propõem a visualização dos jogos em televisão 3D, para além do HD. A Mel oferece também interatividade nas suas transmissões em que podem ser visualizadas várias câmaras durante os jogos. De entre os canais generalistas abertos portugueses, a RTP, uma das detentoras dos direitos para o sinal aberto, possui um canal em alta definição, a RTP1 HD. A SIC, canal privado aberto, detém uma sublicença para a transmissão de 16 jogos. Dentro dos canais pagos, em Portugal, apenas a Sport possui os direitos integrais de transmissão dos 64 jogos. Ainda na operadora Cabo Mel, o som das vuvuzelas é, através da escolha do som no comando, eliminado em todos os serviços após várias queixas dos telespectadores que não conseguiam ouvir o relato dos comentadores. A tecnologia consiste na remoção da frequência do som das vuvuzelas através de um chip. Países classificados. Assim como nos últimos mundiais, a competição também teve a presença de 32 seleções, que foram classificadas através do processo eliminatório iniciado a 25 de agosto de 2007 e finalizado a novembro de 2009. As vagas foram distribuídas pela Confederação Africana com 6 vagas, incluindo o país sede, asiática com 4, norte-americana, centro-americana e caribenha com 3, sul-americana com 4 e europeia com 13. A Oceânica disputou uma vaga de repescagem com o quinto colocado das eliminatórias asiáticas. Há uma outra vaga de repescagem, que foi disputada entre o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas e o quarto colocado das eliminatórias norte-americana, centro-americana e caribenha. Pela primeira vez na história das Copas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte competiram simultaneamente. Na única vez em que a Coreia do Norte competiu, em 1966, a Coreia do Sul não estava presente. Também foi inédita a participação de 2 seleções da Oceania em uma mesma edição do Mundial, assim como a participação recorde de seleções africanas, 6 no total. Destaca-se ainda a 19ª participação do Brasil no torneio, continuando a ser a única seleção que participou de todas as fases finais. A Copa do Mundo de 2010 na África do Sul teve todos os campeões mundiais, algo que não ocorreu na edição da Alemanha.
sendo assim, o pentacampeão Brasil, a tetracampeã Itália, a tricampeã Alemanha, os bicampeões Argentina e Uruguai, e ainda os campeões França e Inglaterra participaram desta Copa. A última vez que isto ocorreu foi em 2002, quando todos os vencedores de um Mundial estavam presentes. Além de 2010 e 2002, nos Mundiais de 1990, 1986, 1970,1966, 1962, 1954 e 1950 todos os campeões mundiais de então estiveram presentes. O contraponto é a Copa de 1958, na Suécia, quando somente a Alemanha Ocidental, campeã mundial da época, estava presente, contra as ausências de Uruguai e Itália, e a Copa do Mundo de 1930 e 1934 sem campeões mundiais presentes. As seleções de Honduras e Nova Zelândia haviam disputado a Copa de 1982 e retornaram, curiosamente, para a Copa 2010, após ficarem de fora da grande festa do futebol durante longos 28 anos. Portugal e Alemanha, respectivamente quarto e terceiro lugares na Copa de 2006, ao se classificarem quebraram um tabu que durava desde 1986, toda seleção europeia que fica em terceiro ou em quarto lugares no Mundial anterior ficava de fora da Copa seguinte. Aconteceu com a França terceiro em 1986, Inglaterra quarto em 1990, Suécia terceiro em 1994, Holanda quarto em 1998 e Turquia terceiro em 2002. Pela primeira vez a seleção da Austrália disputou, não as eliminatórias da Oceania e sim as eliminatórias da Ásia. Com isso, pela primeira vez, dois países da Oceania, geograficamente falando, participaram de uma mesma edição da Copa do Mundo, a Austrália e a Nova Zelândia. Sorteio foi realizado em 4 de dezembro de 2009, na cidade do Cabo, África do Sul. As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo foram divididas em 8 grupos, A, B, C, D, E, F, G e H, de 4 países cada. 17. Em 2 de dezembro, a FIFA anunciou oficialmente os cabeças de chaves e as divisões dos potes para o sorteio. A grande surpresa foi a presença dos Países Baixos no pote dos cabeças de chave. Fase de grupos. A fase de grupos contou com 32 seleções divididas em 8 grupos com 4 seleções cada. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, o país anfitrião, no caso, a África do Sul, foi eliminado na fase de grupos. No jogo de estreia, a África do Sul empatou com o México por 1-1. No segundo jogo, perdeu de 3-0 para o Uruguai. E no último jogo venceu a seleção francesa por 2-1. Com isso, chegou aos 4 pontos, juntamente com o México. Mesmo assim, não foi classificada, devido ao saldo de gols, México com saldo positivo de 1 e a África do Sul com saldo negativo de 2. Devido à eliminação da Itália e da França, tornou-se a primeira vez na história das Copas do Mundo em que o campeão e o vice da Copa anterior foram eliminados na primeira fase. Esta é a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2010. Curiosidades. A Copa na África do Sul, por ser a primeira Copa do Mundo FIFA em continente africano, causou um grande impacto socioeconômico no continente e principalmente no país sede. A África do Sul investiu cerca de 3,6 bilhões de euro, 3 bilhões de libras esterlinas, em estádios e na infraestrutura, no entanto recuperou apenas 1/10 dos custos, ao invés dos estimados 680 milhões de euro, 570 milhões de libras esterlinas. Pelo aumento do turismo foram realizados somente cerca de 385 milhões de euro, 323 milhões de libras esterlinas. Apenas 309 mil torcedores estrangeiros visitaram o torneio, contra a expectativa de 450 mil. Terrorismo. Pouco antes do início da Copa, houve boatos que ameaças terroristas estariam sendo feitas,
em particular com o jogo entre Inglaterra e Estados Unidos. A polícia da África do Sul, porém, afirmou estar preparada e negou as ameaças. Durante esta edição da Copa do Mundo FIFA, a milícia fundamentalista islâmica Al-Shabaab, que tenta derrubar o governo federal de transição da Somália, torturou e matou quem assistia ao Mundial, apesar da proibição imposta pelo Grupo 30 no fim de semana dos dias 12 e 13 de junho. Por exemplo, raptaram e torturaram 30 jovens apaixonados por futebol, no distrito de Afgoy, perto da capital Mogadíscio. 31 No outro local, mais a norte, um rapaz foi baleado e veio a morrer no hospital, enquanto outros 10 foram raptados pela Al-Shabaab durante a partida entre a Alemanha e a Austrália. A milícia chega a passar de casa em casa para efetuar a fiscalização. Vuvuzelas. A vuvuzela, instrumento muito popular no país e usado pela torcida em todas as partidas, foi amplamente criticado pelos jogadores, incluindo Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Carlos Tevez, que culparam a vuvuzela pela atuação de suas equipes em campo. O polvo. Na fase final da Copa, um polvo de nome Pou, pertencente a um zoológico na Alemanha, ganhou destaque no mundo inteiro por predizer quem iria ganhar as partidas da seleção alemã na Copa. Colocavam-se 2 caixas de vidro contendo mexilhões, alimento preferido da espécie, dentro do aquário de Pou, cada caixa com a bandeira de um país que jogaria. Pou entrava e comia o alimento que estava no interior daquela que representava a bandeira do país vencedor. De todas as 7 partidas que previu na Copa, Pou não errou nenhuma. Vitória em outro continente. Com a vitória da Espanha neste Mundial, a Europa conseguiu finalmente vencer uma Copa do Mundo fora de seu continente, igualando o feito do Brasil em 1958 e 2002. Antes disso, as outras seleções europeias campeãs mundiais, Itália, Alemanha, Inglaterra e França, obtiveram suas conquistas jogando somente dentro do continente. Supremacia europeia. A vitória da Espanha colocou os europeus em vantagem no número de títulos mundiais conquistados na Copa do Mundo. Somando as 4 conquistas da Itália, 3 da Alemanha, uma de Inglaterra, França e Espanha, os europeus somam 10 campeonatos conquistados, contra 9 conquistados pelos sul-americanos, 5 do Brasil, e 2 de Uruguai e Argentina. Humilhação pública na volta para casa. A seleção da Coreia do Norte teve um árduo caminho na volta para casa. Os jogadores e o técnico Kim Jong-un foram recebidos pelo falecido ditador Kim Jong-il no Palácio Presidencial, onde ficaram em posição militar, ouvindo em silêncio insultos do ditador perante 400 pessoas. O treinador foi responsabilizado pela má campanha do time no Mundial, e foi obrigado a realizar trabalhos forçados, braçais, como punição. A seleção ficou em último lugar no Grupo G, onde foi derrotada pelo Brasil por 1-2, por Portugal por 0-7, e pela Costa do Marfim por 0-3.